Belezíssima para os senhoritos e para as senhoritas. Eu espero que esteja exatamente assim para vocês. Enfim. Então, galera, pra falar muito bem a verdade, não é como sempre, eu vou... Como posso era uma maritaca mesmo. Peraí, será que a maritaca vai fazer barulho? Pode falar. Uma maritaquinha. Enfim, então vamos lá, gente. Deixa eu só recapitular aqui o assunto. Bom, eu tenho a relação aí pra falar com a Princesa Isabel, né? De falar sobre a Princesa Isabel. Também gostaria de falar mais alguns outros assuntos, né? Deixa eu ver o que mais. Enfim, gente, é claro, né? Um vídeo aí, eu não sei qual seria o próximo pintor, né? Se vai ser o Monet, se vai ser o... Enfim, né? Em suma, eu tenho que dar uma olhada aí qual que iria ser o próximo pintor que eu iria falar sobre a obra de arte, né? É claro também. Uma pergunta que talvez é muito repetida aqui no canal, ou em outros canais também, né? Afinal de contas, o Dom Pedro II, aliás, o Dom Pedro I no caso, né? O Dom Pedro I, ele era contra o Napoleão, ele foi contra o Napoleão. Eu achei algumas fontes bibliográficas que mostram que sim, né? Eu acho que não só... Peraí, vai te mostrar. Aí, as maritaca tão brava, é outra tá ali, né? Enfim, eu acho que não só pelo fato do Napoleão ter perseguido a família dele, né? Os próprios Braganças. Eu acho que a guerra também, né? A gente teve a Guerra dos 80 anos, né? Que inclusive a Guerra dos 80 anos... Nossa... Só as maritaquinhas, né? A Guerra dos 80 anos fizeram com que mais pra frente o Dom Pedro I se casasse com a Maria Leopoldina, né? Mas também eu acho que por questões ideológicas, né? Questões políticas. Talvez essa questão de política, ideologia ainda era muito rasa, né? Antes talvez não falava tanto a direita, esquerda, centro, não sei o que, mas eu acho que bem rarefeitamente a gente consegue achar também aspectos políticos, né? Nessa questão toda. Como também muito bem aí falou o pastor Tassos Licurgo, né? O pastor Tassos Licurgo, que eu concordo muito com ele. Ele fala aí sobre como eu posso explicar? Ele falou que na União Soviética, né, antes do Lenin, Stalin, Trotsky, esses lixos vermelhos, essas escórias da humanidade, né, que foram esses revolucionários aí de merda, né, sionistas, bolcheviques, enfim. Eles deixaram de ser uma causa talvez ideológica, né, uma causa deixada no papel, né, tipo, o papel é uma coisa técnica, né, a tecnocracia, a burocracia, né, enfim, né, e eles que são muito mais a favor da tecnocracia, né, de técnicos, né, tomarem o poder, enfim. Então deixou de ser uma coisa técnica para virar uma coisa política, né, eles tomaram o poder, o que eles começaram a fazer foi política, né, via os sindicatos aí da União Soviética, né, mas enfim, né, enfim, não vou também adentrar muito nessa questão, sei que também a gente pode puxar alguns fragmentos, alguns pigmentos, algumas nuances, talvez políticas e ideológicas também, né, fizeram com que o Dom Pedro I fosse contra o Napoleão também, né, mas enfim, vou deixar no próximo vídeo, né. Aí também falando sobre a questão da abolição da escravatura no Brasil também, né, eu quero puxar esse texto aí sobre o movimento abolicionista e o movimento anti-escravidão, né, o movimento anti-escravagista, né, que queria que todos fossem libertos e livres, como essas lindas maritaquinhas aí reluzentes, né, voando, apanhando. Então também acho que eu pretendo deixar aí a questão da abolição da escravatura no Brasil para um próximo vídeo, né, enfim. E também no próximo vídeo eu acho que eu vou tentar fechar esse parênteses, né, eu não sei se eu deixei muito em aberto, né, o Bolsonaro, o vacilo do Bolsonaro em não dar um chega pra lá logo de primeira nos traíras, né, nos traidores dele, né, mas enfim. Então também antes de adentrar no vídeo, mais um outro parênteses, né, mais um outro preâmbulo que eu posso falar aqui com relação ao Felca, né, ao youtuber londrinense, né, ele é de Londrina, né, o Felca. O Felca eu esqueci o nome dele, é Ricardo Abranches Silvieto, né, acho que esse é o nome do Felca, né, Ricardo Abranches Silvieto, que eu acho que o Felca, ele, inclusive, né, peraí, o caminhão vai passar, tá bom, posso falar? Obrigado, eu vou falar, peraí, vai passar agora? Então passa. Eu ainda tava falando do Felca, né, o seu Felca. Bom, posso falar agora? Tá bom. Então, o influencer Felca, eu acho que ele se formou na Universidade de Londrina, na Universidade Federal de Londrina, mas enfim, né? Então, o Felca, tipo assim, gente, o que eu tô vendo agora, né, que talvez, infelizmente, ele tá caindo de patinho, né? O Felca, ele tá caindo como um patinho, né, nessa porcaria aí da Rede Goebbels, né? Foi lá da entrevista na Rede Goebbels, né, que é, assim, decepcionante, né, por parte dele, né? Eu me decepcionei muito com essa relação, né? Não foi à toa que eu tirei até a thumbnail, né, foto dele, coloquei foto do Brasil, coloquei qualquer coisa menos ele, né? Mas enfim. Então, o Felca, como falei antes, né, ele caiu como patinho, né, tá caindo como um patinho nisso daí, pra querer empurrar a regulamentação errada de rede social, né, óbvio que eles não vão se contentar com só o lado ruim, né, o lado que realmente tem que ser censurado, né, pessoas que querem cometer crimes hediondos tem que, né, pessoas que querem violar o direito de ir vir, quer prejudicar terceiros, né, obviamente que eu não me compactuo que eles estejam aqui na internet, né, mas enfim. Bom, e também acho que eu vou ler aí também a carta da garota, né, o e-mail aí da garota Sabrina Chana, que ela, eu vou ver se eu faço aí um react, né, porque eu quero ver se ela consegue me ajudar aqui com relação ao YouTube, pelo menos pra ele me devolver meus RAs, né, mas enfim, né, depois eu também mostro aí. Então o Felca, ele pode ser até muito inteligente, né, de ter feito um vídeo bem produzido, né? Não é à toa que esse vídeo agora na internet conta com aproximadamente 40 mil visualizações, né? Então o Felca, ele foi muito inteligente de fazer um vídeo, levantar uma pesquisa, né? Um campo de pesquisa e jogar tantos dados denunciando isso, então ele até pode ter sido inteligente por isso, né? Então ele é inteligente para ser um bom produtor de conteúdo, para fazer uma denúncia na qual ele não se ferrou, né? Eu acho que também, por mais que eu não gosto da Antônia Fontinelli, né? Não gosto de algumas coisas que ela defende, né? A Antônia Fontinelli foi fazer esse tipo de coisa, toma um processo lascado desse Igor dos Santos e perdeu, né? Aliás, certo, Ítalo dos Santos, né? Então o Felca, ele foi inteligente de fazer o mesmo vídeo denunciando o Ítalo dos Santos e não tomar um processo, e não tomar uma varada aí na nossa justiça linda e maravilhosa, né, que super imparcial, super defende as pessoas de bem, super quer ver o nosso país bem, né? A justiça que a gente tem no nosso país, ela super quer que o nosso Brasil se desenvolva, cresça, floresça, né? Mas enfim, né? Enfim. Então, óbvio, né? O Felca, ele é muito inteligente de fazer isso, mas ao mesmo ponto em que o Felca, ele é inteligente, eu também acho que ele é extremamente burro nisso. Porque o Felca, ele não sabe o que é o marxismo cultural, né? Ele não sabe que, por exemplo, empresas como a Rede Globo, que financiam essa merda desse marxismo cultural, que cada vez mais e mais vai segregar o nosso país, o nosso povo, né? Entre ricos e pobres, negros e brancos, pardos e brancos, pardos e não sei o quê, pardo indígena, pardo asiáticos, amarelo, né? Ele não consegue perceber o câncer que a Rede Goebbels, né? A Globo Lixo, ele acaba sendo burro, né? Ele não sabe nada de marxismo cultural, aí como a maioria dos demais também não sabe. Vocês
vocês entenderam? Então acho que essa é a verdade, né? É a mesma coisa do finado do Silvio Santos, quando o Silvio Santos era rico. O Silvio Santos ele é inteligente, ele foi inteligente por ter montado o império dele, são um cara rico, né? Enfim, né? Acho que dispensa comentários, né, sobre a riqueza dele, aproximadamente 2 bilhões de reais. Mas ao mesmo ponto que o Silvio Santos ele era inteligente, ele também era muito burro, né? Porque o Silvio Santos não sabia nada de marxismo cultural, né? O Silvio Santos tinha capacidade de defender desarmamento, direito para presidiário via a Rita Cadillac, né? Como se eles fossem pobres oprimidos, talvez até poderia ter uma outra pessoa inocente, mas infelizmente ali a maioria era pessoa barra pesada, né? Peraí, vai as maricaquinhas. Então, tipo assim, por mais que ele fosse inteligente pra ser rico, né? O ponto dele ter sido rico, ele também foi muito burro de não saber o que é o desarmamento cultural, desarmamento cultural, o marxismo cultural, né? Então é fato, marxismo, gramscismo cultural, né? Beleza. Bom, gente, mas agora que eu já finalizei esse assunto, eu quero falar uma pessoa, né? Acho que eu não vou citar nomes, eu acho que alguns dos senhores já sabem, né? Dos senhoritos e da senhorita já sabem de quem eu estou me referindo, né? A quem eu vou me referir aqui agora, depois que esse avião escandaloso passar. Enfim, então acho que vai uma dica aí, né? Um spoiler. Então uma dica para um pessoal aí que quer saber quem é essa pessoa. Eu excluí todos os vídeos dele, né? Eu excluí todos os vídeos dele e ele já chamou o Peter do Ancapso pra ir no podcast dele, né? Deixa eu ver, ele fez algo policial e faz algo militar, né? Ele é um isentão, tem a língua presa, brincadeira. É um isentão, pra ele tanto faz direita e esquerda, um negócio. Ele fala que ele quer furar bolhas, né? Que a gente não pode ficar na mesma bolha, ele toma esculacho de delegado feminazi, né? Enfim. Então é por aí o currículo, a capivara dessa pessoa, né? Puxando aí a capivara e puxando o currículo dessa pessoa aí. Então, tipo assim, gente, vamos fazer um esforço mental imenso, né? Eu quero que vocês aqui façam uma ginástica mental, né? Eu vou fazer uma ginástica mental antes de adentrar com a temática, né? Vocês imaginem a guerra que teve, Nagorno-Karabakh, não acho que esse é o nome. Nagorno-Karabakh, não acho que essa seria a palavra, né? Desculpa, não me lembro a região que é. A gente tem um país azeri, né? A etnia azeri, e a gente tem a etnia armênia, né? Os armênios, os azeri e os armênios. Eu sou contra os azeris, né? Nessa guerra em questão, acho que eles estão errados, e tem uma pessoa do PT, Petralha, super petista, né? E aí eu não sei, essa pessoa é famosa na mídia, eu venho com essa desculpinha, eu acho que a gente tem que furar nossas bolhas, eu acho que a gente não pode ficar na mesma bolha, eu acho que a gente tem que escutar o outro lado, e não sei o que, eu faço todo esse discursinho, né? Enfim, faço todo esse discursinho falando que sou a favor da diversidade, da opiniões, da livres opiniões, da liberdade de expressão e não sei o que. Então, né, na teoria eu só falando isso, né? Mas eu não sei, né? Eu ainda acharia, né? Eu ainda acho que esse tipo de podcast no qual eu poderia fazer com essa pessoa, com esse Petralha famoso, não iria dar certo, né? Eu já ia ter essa desconfiança, mas enfim, né? Tudo bem. Bom, então também em determinado tempo, eu posso falar pra essa pessoa, eu discordo de você, eu acho que é ridículo você defender os azeris. Bom, é ridículo mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus. É duas vezes errado. Primeiro que foi uma merda que o Joseph Stalin fez ali, né? Segundo que também o governo azeri faz a mesma coisa. Terceiro que os caras não reconhecem a mesma coisa que o Bigodinho fez com os judeus, né, nos campos, né? Ele não reconhece o que os turcos fizeram com os armênios, né? Em campos parecidos com o que o Bigodinho fez, né? Enfim, né? Então é triplamente errado esse pessoal, né? Então, daí em determinado momento eu falo pro Petralha aí, não, que não sei o que isso daí é errado, e é errado mesmo, né? Você defender esse tipo de coisa. Daí tipo assim, mano, esse cara fala, não, que não sei o que o que você tá falando. Nossa, outra vez. Enfim, daí fala, não, que não sei o que isso daí que você tá falando tá me dando nojo. Daí, enfim, né, vamos também ser sinceros, né? Todos nós somos seres humanos, a gente não quer passar por saias justas, né? Se eu tô conversando aqui, vocês estão vendo o meu rosto, né, a minha face, acho que obviamente que eu vou querer fechar nisso daí, né? Não vou querer cada vez mais e mais ficar nessa saia justa ao vivo, né? Ao vivo, em rede nacional, com o Brasil inteiro me vendo, né? No nosso país inteiro me vendo, acho que óbvio que eu vou querer colocar uma pedra ali e não vou querer continuar com aquilo, né? Daí, por exemplo, esse Pedro vai falar, Leonardo, você tá me dando nojo aí, defendendo os armênios, não sei o que, eu vou falar, tá bom, mano, né? Desculpa aí se eu te causei nojo, que não sei o que, né? E sei lá, né? Ou eu paro o podcast por ali ou eu sigo o flow, né? Enfim, aí em determinado ponto, né? Por mais que, vamos dizer assim, eu não gosto do Petralha, eu não gosto do azeris, né? Da visão dos azeris, esse Petralha fala, não, Leonardo, ó, desculpa aí, eu me equivoquei nas palavras, né? Eu não tenho nada contra você, não tenho o que seria uma raridade, né? Alguém né, com essa ideologia ter esse tipo de bom senso, né? Essa hombridade, né? Essa honestidade, enfim, né? E aí ele fala assim, não, Leonardo, tem nada contra você e não sei o quê. Não, Deus me livre, não. Isso daí, esses elogios excessivamente eu não ia gostar, né? Porque nós somos homens e héteros aí, tá ok? Quem gosta desse tipo de coisa aí é o Jean Willis do PSOL, tá ok? E no tocante a essa questão. Não, brincadeira, enfim. Então, tipo assim, não, Leonardo, desculpa aí, né? Eu acho que eu me equivoquei na palavra, eu não gostaria de falar nojo, eu respeito sua opinião, a gente tá zerado. Beleza, né, mano? Agora vamos lá. Deixa eu ver uma outra coisa, né? Tipo assim, eu já não gosto dele por ele ser Petralha, defendeu o Lula, defendeu os azeris, né? Porque tá no contexto aí esse podcast foi o contexto do Volodymyr Zelensky com o Vladimir Putin, né? E vocês sabem que o Peter Doncapso gosta do Zelensky, né? Enfim. Daí, gente, pensa, sei lá, né? Eventualmente qualquer outra pessoa que já teve um problema com esse mesmo Petralha, né? Independentemente de ser de direita ou de esquerda, né? E qualquer pessoa que vai no meu canal, que conhece essa pessoa, que já conversou com essa pessoa, eu fico expondo isso toda hora, né? Eu fico basicamente explorando isso daí, né? Pra que eu ia fazer uma coisa dessa, né? E talvez pra me vitimizar primeiro que essa pessoa já falou desculpa, né? Já pediu desculpa pra mim pelas palavras, né? Aí porque eu vou ficar falando, não, essa pessoa é uma extremada e não sei o que você acha dessa... Então por que raios, né? Por que raios d'água? Por que cargas d'água? Eu vou querer ficar falando toda hora dessa pessoa, né? Que já me pediu desculpa, só pro meu canal cada vez mais e mais ter mais hype, mais engajamento, mais comentário, mas então pra que eu vou ficar expondo? Eu vou ficar explorando isso toda hora, né? Ficar explorando esse cadáver, né? Vamos dizer assim, essa treta seria um cadáver, né? Porque já morreu, né? Pra que toda hora eu vou ficar expondo esse cadáver, né? Eu vou ficar falando, não, eu vou ficar usando esse cadáver pra me promover. Então isso que sabe, gente, não... Eu acho que não tanca pra mim, né? Não, sabe, não... Sei lá, eu acho que
que pra mim não tem lógica, né? Eu acho que eu me sentiria mal, né? Em algumas vezes, eu não sei se agora ele parou, né? Mas já vi uma outra vez que ele teve esse tipo de postura, né? Então, tipo assim, sei lá, a pessoa me pediu desculpa no final, morreu aquele assunto, né? Não tem porque eu ficar falando, que essa pessoa foi uma pessoa extremada e não sei o quê. Eu acho que pra mim o assunto morreria por ali, né? Enfim, não sei se vocês também pensam isso, né? Mas eu me sentiria mal em ter que usar essa saia justa que eu tive com um convidado meu num podcast pra toda hora conseguir hype no meu canal, né? Enfim, gente, então fiquem todos aí na santa paz de Deus. Um forte abraço, fui, tamo junto, falou, passou a régua, até a próxima, fui, tchau.